Está começando o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu quero dar aqui também as boas-vindas ao prefeito Janivan Gonçalves. Seja muito bem-vindo, prefeito de São João da Aliança. E nós temos aqui também hoje uma participação especialíssima do Cosme Luiz. Ele é especialista em gestão em saúde e vai trazer bastante novidades aqui. Mas nós vamos falar de saúde e de todas as pautas de municipalismo, porque essa é a nossa bandeira. Vai rodar uma vinheta, continue ligado no Papo de Prefeito. Prefeito Janivan, é um prazer receber você aqui. Sei que trazemos ótimas notícias de São João da Aliança, mas eu queria que você contasse para a gente um pouco primeiro dessa experiência. Foi vereador, agora é prefeito pela primeira vez e enfrentando grandes desafios, mas também entregando bons resultados. Seja bem-vindo. Quero aqui agradecer, primeiro ao presidente da AGM, José Délio, um grande parceiro, prefeito, sabe das dores que cada prefeito sente, né? Agradecer aqui também o Cosmo, prazer estar aqui contigo. Tudo nosso. E pra gente, que vem de uma gestão de vereador, posso dizer assim, de um mandato de vereador, e hoje estando como prefeito, a gente assume grandes desafios, mas essa trajetória, ela é composta por grandes histórias, e eu digo que essas histórias são histórias boas, que traz boas lembranças. Eu sempre digo que o que você semeia um dia você colhe, E como é que foi? Da onde que tirou a ideia de entrar para a política, de enfrentar uma eleição, virar vereador e depois virar prefeito? Olha, isso aí veio de pessoal mesmo, da região nossa lá. Eu sou nascido e criado em São João da Aliança. Sou filho da terra, posso dizer que eu sou raiz, de São João. Prefeito raiz hoje aqui no Papo de Prefeito. Prefeito raiz, Então, foi a pedido da população, por alguns populares, Eu nunca tinha participado de política, nem para pregar adesivo no meu carro, Sempre tive minha oposição, posso dizer, opinião formada, Eu observava na época da política ali, Observava os candidatos, as propostas, as bandeiras. Observava a sua proposta, tudinho, ia lá, entendeu? Sem falar nada com ninguém, observar a melhor opção, votava, E devido a eu ter vindo, sido raiz de uma aliança, começado uma trajetória no comércio, todo mundo vem de família humilde, a maioria das pessoas, Eu também não fui diferente. Vim de família humilde, e eu fui entregador de gás dentro de São João da Aliança. Olha só. O primeiro depósito de gás dentro de São João da Aliança foi entregador de gás. E aí Deus propôs nesse momento para me conhecer todas as pessoas da zona urbana. Ia de casa em casa entregando gás, conhecendo as senhorinhas, conversando, dando atenção, sempre fui muito atencioso com as pessoas. E num certo momento, a vida fluiu, e surgiu um emprego numa agropecuária. E nessa agropecuária eu comecei também como entregador e depois surgiu a oportunidade para vir ser gerente dessa agropecuária. E eu fui gerente da agropecuária. Aí Deus proporcionou, sempre faz Deus encaixa as coisas perfeitas na hora certa, proporcionou eu conhecer todo mundo da zona rural. E aí eu comecei a conhecer todo mundo da zona rural. E aí, por ter um conhecimento amplo, as pessoas me conhecer, e principalmente saber da minha integridade, da minha honestidade, lidando num comércio bem grande em São João da Aliança. E começaram a colocar na minha cabeça, você tem que ser político, você tem que ser candidato a vereador, ou candidato a prefeito. Eu falei, não, gente, isso não serve para mim, não. E um dia, até o dono dessa empresa, ele chegou um dia, sentou comigo numa mesa, igual essa daqui, e falou para mim assim, Janivan, por que, cara, que você não quer ser candidato? Entendeu? Só quer saber o porquê. Foi desafiado, hein, Cosme? Aí eu falei assim, o nome dele era Lineu Garcia. Falei, Lineu, eu não quero, cara, porque
não sou igual a esses outros aí que fica aí prometendo e não cumpre, né? Eu não sou dessa forma, cara. Você mesmo me conhece aí há quantos anos eu trabalho. É uma empresa que eu trabalhei 23 anos nessa empresa. Né? E você me conhece, sabe da maneira que eu trabalho, né? Eu gosto das coisas corretas, gosto das coisas justas, entendeu? Então eu não presto para isso. Eu falei, é por isso que você presta, você é diferente. Eu falei, não vou não. Bacana. Você tem que ir, cara. Aí chega em cima da aliança, que já começou a fluir. E aí eu vim da base da gestora anterior, que era a Débora Domingues, né? E aí... Conheço a ex-prefeita Débora, Sim, uma grande gestora também de grandes resultados. Um grande resultado, modificou o São João da Aliança, entendeu? Deu outra visão para o São João da Aliança, colocou o São João da Aliança em outro patamar. Ótima gestora. E aí fui lá conversar com a prefeita, né? Atual. Falei assim, olha, eu tô querendo me candidato a vereador. O cara falou, solta seu nome aí para ver. Eu falei, vamos soltar o nome. Comecei a divulgar. Você candidato, isso. Aí no começo eles conversam com um e com o outro, e aí comecei a divulgar. Rapaz, a aceitação foi muito boa. Aí pegou aquela época de pandemia, né? E aí, trabalhando lá, sempre com máscara, mantendo cuidado ali para... Não sabia se eu estava com Covid ou não, entendeu? Pedi o voto ali, principalmente para as pessoas mais velhas que me conheciam, né? E fui lá, né? Fiz uma eleição com total transparência, né? Fui o terceiro vereador mais bem votado da cidade. Já estreou no pódio. Já chegou chegando, né? E aí foi crescendo a política, né? Fui vereador, né? Fui vendo as deficiências do município, né? Eu sempre tirava o final de semana, né? E eu rodava o município da deficiência, sempre estava ali ligado com todo mundo, né? Continuei trabalhando no comércio, fazendo as duas funções, vereador e comércio, né? E lidando com as pessoas, né? No dia a dia. E aí a Débora veio para o segundo mandato, né? Eu sendo da base dela, ela falou assim, olha, vamos colocar uns nomes aqui para ser meu sucessor. Eu falei, vamos colocar meu nome novamente aí, né? E aí colocou outros nomes, e vamos para pesquisa popular aí para ver o que os populares querem. E aí meu nome foi destacando na pesquisa. Ó, que bacana. Né? E aí a gente, entendeu? Tem um grupo muito forte, né? Politicamente, São João da Aliança, um grupo que prevalece até hoje. E aí fomos lá para a política, né? Tive ali praticamente 75%. Nossa. Né? Caramba! Das intenções populares de voto. Né? Foi uma eleição que eu posso dizer com muito êxito, né? Mas devido ao grupo, devido ao apoio da Débora, devido ao apoio da vice-prefeita que ela tinha, que hoje é minha vice-prefeita também, né? A Cleonice Tozinha, né? Uma grande guerreira e bem conhecedora da política. A Cleonice, ela tem 4 mandatos de vereadora, uma de vice-prefeita com a Débora e mais uma de vice-prefeita agora comigo. Né? Então você agregou a experiência dela também, né, para essa gestão. Agora é o seguinte, uma construção coletiva, importante ressaltar, Cosme, o trabalho veio na frente, Sim. foi uma convocação da população, você tem que entrar para a política para fazer melhor. E eleito na primeira disputa para vereador e essa vitória com mais de 75% dos votos? Praticamente 75%. 75% dos votos. 75%. Primeira eleição para prefeito. Aumenta também a responsabilidade. E você tem que... Já nasce a sua carreira política com uma expectativa de alguma mudança, de alguma inovação. Quando você olha para a gestão, que tipo de inovação vem primeiro na sua cabeça? Olha, principalmente uma gestão anterior, né, que foi de excelência. A Débora fez uma gestão de excelência. A gente vem com aquele desafio, né, de fazer algo diferente, né, de entregar algo diferente para a população e manter o que estava sendo feito. Né. Esse foi também um desafio muito grande, né, para a gente, mas a gente vem com aquela inovação de trazer, né, novidades, inovações para a gestão, né, e é o que a gente tem feito nesse primeiro ano de mandato, né, entregando inovações para a população, buscando os pontos que não foi concluído na gestão passada, né, que devido ao tempo, né, a Débora Domingues pode dizer que conseguiu muitas mudanças significativas para a São João da Aliança, mas não conseguiu preencher todas. E aí ficou algumas lacunas que a gente precisa estar preenchendo. E aí foi nessas lacunas que é onde a gente começou a trabalhar. A gente começou a entregar um serviço aí de qualidade, né, principalmente para o pessoal da zona rural, né. O São João da Aliança é muito forte no agro, né. Hoje a gente tem uma altitude lá praticamente de 1.000 metros de altitude, né, ao nível do mar.
aonde proporciona a produção de sementes, né? Não só sementes de soja, mas sementes de todo o ramo desse agro, né? Soja, milho, feijão, onde ela vem com mais pureza. Essa altitude ajuda na produção dos grãos? Ajuda nessa questão da produção, onde ela vai ter mais teor, né? E mais vigor, aonde você comprando a semente lá produzida. Eu não estou fazendo propaganda dessa né? Não estou fazendo propaganda das sementeiras, né? Tem que fazer a propaganda. Mas em termos da riqueza da terra. Em termos lá, o clima favorece isso e a altitude, né? Uma semente que tem mais teor, tem mais vigor, ela vai o quê? Vai entregar mais produção. Sim. Aonde você plantar, ela vai entregar mais produção. E hoje lá a gente é campeão nisso, entendeu? Porque a gente tem semente de soja de qualidade, que recebe tudo isso, semente de milho e semente de feijão. Hoje, dentro do nosso município, nós tem 2 sementeiras instaladas. Vai instalar a terceira agora, né, que a gente já teve reunião com o pessoal, tem essa pretensão. E fora, em volta, né, do município ali, que tem mais sementeiras instaladas. Ou seja, não só São Irmão da Aliança, mas a região está distribuindo sementes para o Brasil todo. Né? Que maravilha. E o bom do desenvolvimento econômico é que ele, a partir dele, constrói esse resultado em todas as áreas do município, né? E aí, o que a gente encontrou, entendeu? Uma lacuna aí, o quê? Tem que proporcionar, né, a esses produtores, né, as estradas vicinais ali, uma qualidade boa, né? Não significa que a gestão anterior não entregava, mas a gente veio ali com a mudança, né, da maneira que o produtor queria. O produtor falou, nós precisamos aqui de uma estrada mais larga, porque aqui passa carreta bitrem, né, cargas pesadas, né, e a estrada estreita não proporciona o ir e vir aqui na ultrapassagem, né, e aí ele falou, não, peraí, vamos mudar isso aqui. E a gente já veio organizando essa parte. Né? E é dessa forma assim que a gente vai preenchendo, né, o que não foi conseguido na gestão anterior, devido ao tempo, né? E eu acredito que se tivesse mais tempo, a Débora ter continuado, ela ia conseguir preencher essas lacunas, mas cabe o quê? Cabe ao prefeito que assumiu, né, dar continuidade nesse trabalho, né? E aí é onde a gente vem, né, suprindo as necessidades, não só nessa área, mas vem suprindo as necessidades na área da saúde, na área da educação. E para falar da educação, nós selo ouro. Né? Meus parabéns! Nós bi, né? Foi selo ouro ano passado, agora nós é selo ouro de novo, nós bi. Bacana. Há poucos dias teve aqui a secretária Fátima Gavioli contando que Goiás é o estado com o maior percentual de selo ouro do Brasil. E falar em Goiás, falar na Fátima, né? Eu tenho que deixar aqui, né, diretamente dito aí, né? Que nós hoje temos o melhor governador do país, entendeu? O Goiás é o número 1 em tudo, né? Na parte da educação, na parte da segurança, na parte da assistência social. A dona Gracinha vem fazendo um trabalho fantástico, né? E eu digo que nós hoje é selo ouro porque nós temos uma mão amiga aí por parte do governador, por parte aí da secretária Fátima, né? Que sempre teve esse olhar carinhoso ajudando nós, né? E a nossa regional é a primeira do Goiás. E a nossa cidade é a primeira da regional. Então, a nossa cidade é a primeira do Goiás. Caramba. São João de Aliança tá bem na fita aí. Entendeu? Dessa forma. Mas isso aí é por quê? Porque a gente investe o dinheiro certo, né? Investe com consciência, né? Investe nos princípios, né? Que os princípios de tudo aí é a educação, né? Onde a criança aprende a ler e escrever, aprende a respeitar o seu colega, aprende a respeitar o seu professor. Verdade. Então é dessa forma, a gente investe no princípio, né? E ali eu sempre falo, é ali que a gente forma bons cidadãos, né? Que se realmente vão ser vitrines aí para as futuras gerações, né? E isso, volto a dizer, porque a gente tem parceria. Uma parceria muito grande aí com o governo do estado de Goiás, né? Cosme, eu vou chamar aqui um intervalo rapidinho. Ótimo. E vou passar a bola para você na sequência. A gente quer falar sobre inovação e sobre parcerias. 2 coisas que a gente já começou a falar aqui. Antes de chamar o intervalo, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, que são a Megasoft, a AIA Soluções Empresariais, o Cicobi Secov Cred, ICS Sistemas, que agora tem sistema em saúde também por WhatsApp, a Brema e a Chancela Consultoria Imobiliária.
rapidinho o intervalo, continua ligado com a gente, que a gente volta já no Papo de Prefeito. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Cicobi Cred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Cicobi Cred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Cicobi Cred. A IA Soluções Empresariais resolve o problema da gestão pública, com auxílio no Colare, gestão de RH, licitações, obras públicas e gestão de contratos. Olha, nós encerramos o primeiro bloco falando de parcerias, de inovação, são dois elementos importantes para entregar resultado. Quando você falava sobre essa parceria com o governo do estado, eu me lembrei, Genivan, aqui, de uma experiência minha. Aqui em Goiás a segurança tem níveis tão bons que a gente vai ficando mal acostumado. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei tão desatento com o meu celular que eu saí daqui e roubaram meu celular porque eu estava desatento, fui por um descuido. E não foi nem em outro estado, não, foi em outro país. Ou seja, a segurança do estado de Goiás, ela tem patamar internacional. Eu estava viajando para o exterior, quando eu, 1 minuto, deixei um celular assim no balcão, virei as costas, voltei, cadê o celular? Então a gente fica descuidado, né? Com certeza. Né, Cosme? E Cosme, o celular hoje é muito importante, ele é decisivo para a vida da gente. E ele pode ser um parceiro, aliás, ele deve ser um parceiro na inovação. Conta pra gente, você que é especialista em gestão em saúde, que tipo de soluções que a gente pode implementar nos municípios e me conta se dá para fazer mesmo tendo essa arrecadação quase sempre reduzida a cada dia. Os municípios enfrentam esse desafio da arrecadação. Primeiramente, um prazer estar com vocês aqui no Papo de Prefeito, né, Leandro Coutinho. Também agradecer também o prefeito aqui, né, que vamos dizer assim que foi inspiração, né? Inspiração, porque o cara veio lá de uma loja que vendia ração, foi candidato a vereador, ganhou, foi candidato a prefeito, ganhou. Então, foi entregador de gás. Entregador de gás, isso. O Genivan Gonçalves, né? Prefeito de São João da Aliança. Prazer estar contigo aqui. Ó, o Genivan começou entregador de gás, hoje é entregador de obra. Tem que se inspirar nesse Isso. Dessa forma, né? É isso mesmo. Então, vamos falar um pouco sobre, primeiramente, a tecnologia. A tecnologia, ela veio para inovar e ajudar, né? Muitas pessoas têm na cabeça, Genivan e Leandro, que a tecnologia ela veio para tirar o espaço do ser humano. Não. Principalmente a inteligência artificial, ela veio para somar, né? Em todo lugar vai precisar do ser humano. E a empresa a qual eu trabalho, né? Ela 35 anos de mercado, ela foi criada dentro do Araújo Jorge, onde o faturista sentiu necessidade de fazer sistemas que pudessem ajudar, né, a ter controle. E foi dali que surgiu, né, a ICS, e hoje é uma empresa conhecida no estado de Goiás, agora com inovação, nós somos o ICS 3.0, e trazendo muita tecnologia na área da saúde. A IA, quando ela chegou, né, para nós na área da saúde, ela veio com um grande desafio, que era o quê? O gestor, quando ele trabalha, que ele quer entender como está o município, ele precisa de ter dados, né? Então, o que nós sentimos na necessidade? Peraí, vamos dar dados para esse gestor. Ele vai ter que saber como é que está os indicadores do município, ele tem que ter uma busca ativa ali. Então, a gente começou a trabalhar por aí. E a gente trabalha muito, Leandro, em cima do que o gestor, principalmente o secretário de saúde, precisa. Geralmente, quando eu faço uma visita para algum secretário de saúde, eu falo, olha, eu queria te ouvir. Eu queria saber onde é que é a sua dor. Porque eu tenho um time lá em Goiânia que pode fazer algum produto com inteligência artificial que pode te ajudar. E assim a gente tem desenvolvido muitos sistemas. Por exemplo, um dos sistemas que eu estava até conversando aqui com o prefeito já, que é uma das maiores pedidas, né, do secretário de saúde, que é o prontuário unificado, onde
O hospital enxerga o prontuário do posto de saúde. O posto de saúde enxerga o prontuário do hospital. Veja bem aonde isso vai chegar. Às vezes o paciente vai no hospital e ele pede um exame, certo? E o médico passa. Esse exame vale por 90 dias, vamos dizer assim. Mas com 20 dias, às vezes esse paciente tem que ir no posto de saúde e pedir o mesmo exame. O médico do posto de saúde não viu esse prontuário, não sabe que ele pediu, passa o mesmo exame. Ou seja, com esse prontuário unificado, a gente consegue enxergar o que foi feito, por onde ele passou, ter o rastro desse paciente. E ali, inúmeras informações que o gestor pode ter, que o médico pode ter, porque ele vai entender como é que está a vacinação desse paciente, onde ele passou, urgência e emergência, e assim sucessivamente. E aí a IA, ela é quase, Leandro e Genivaldo, é quase um negócio infinito, porque você pode trabalhar com muita coisa. Por exemplo, uma outra ferramenta muito bacana que a gente tem também, trabalhando junto com os painel de indicadores, onde no seu município eu consigo, além de mostrar todos os indicadores do município, consigo colocar um indicador específico para o seu município. Por exemplo, hoje você quer saber quantas meninas grávidas abaixo de 16 anos tem no seu município. Você vai ter esse indicador em tempo real. Isso vai te mobilizar para uma política pública específica dessa área, né? Posso até dizer, Leandro, dessa forma aí, Cosmo, o meu município hoje não tem. A inovação que eu posso estar levando aqui para São João da Aliança, né? Trazendo essa inovação lá para melhorar o atendimento do nosso popular lá, né? E ter dados realmente compatíveis ali do que está sendo feito. Isso. Né? E isso funciona nessa mentalidade, funciona aí até para os médicos que estão atendendo ali, né? Até para um diagnóstico que o médico vai dar ali, por quê? Porque o paciente já está sendo triado ali, né? Chegou ali no hospital ali, igual você explicou, sim. O médico vai puxar lá, peraí, vai saber. Você teve lá na UBS tal dia, tal dia passou esse medicamento para o senhor, mas não deu resultado, então nós temos que rever essa situação. E quanto você não paga no exame? Quanto a Secretaria de Saúde não paga no exame? E quando você começa a economizar nisso, você começa a ver, peraí, mas esse mês economizou de exames, por quê? Porque muitas pessoas faziam o mesmo exame um no lugar, outro no outro. Por exemplo, medicação. Peguei medicação para 30 dias. Aí com 20 dias esse paciente voltou querendo medicação de novo. Aí o sistema vai te mostrar, olha, esse paciente ainda tem medicação para 10 dias. Aí vai dar para a pessoa, né, questionar, olha, aqui está aparecendo que você tem mais 10 dias de medicação. Aí a pessoa pode até explicar, olha, eu moro na fazenda, aí eu aproveitei e vim. Não, beleza, tudo bem. Mas se não for, né? E a economia que a gente gera com isso, com a informação. É isso que a gente trabalha, em cima da informação. O gestor, ele tem que ter a informação, ele tem que ter um clique onde ele vai saber como é que está o município dele. Por exemplo, um outro sistema bacana, Leandro, em muitas cidades que a gente chegou, que o povo reclamava que às vezes o médico estava fazendo a produção, mas não subia a produção. Aí a gente foi verificar que o médico estava trabalhando naquela cidade, mas ele estava cadastrado no CNES de outra cidade, então não sobe a produção. Certo? E aí nós temos uma ferramenta agora chamada Análise 360, que você dá um clique, ele vai te mostrar isso tudo. Né? E a produção para o gestor público ela é importantíssima, porque é um relatório que vai para o SUS e que vai mostrar para o Ministério da Saúde, vai mostrar para a Secretaria Estadual de Saúde que aquele município está tendo um aumento de demanda e que ele precisa de suporte em torno dessa demanda. As ações, né? Com certeza. Nós chegamos um outro exemplo que a gente chegamos em municípios em que a gente fez um levantamento na saúde do município e o município estava perdendo R$24 mil por mês porque não estava subindo produção. E nós temos ferramentas criadas para isso. Então, assim, a tecnologia hoje, ela veio para ajudar. A era papel e caneta, ela meio que... E outra coisa, tudo que você vai usando papel e caneta aqui, ó, na hora de você subir uma produção, vai passar alguma coisa em branco. E no sistema, não. Com o nosso sistema, com todo o nosso sistema no seu hospital e no seu postinho, a sua IH já sai 95% pronta. Olha só, é só você fazer alguns ajustes e subir para o Ministério da Saúde. E olha,
a gente gosta muito de falar sobre as dores de cabeça que os prefeitos têm aqui, porque são desafios imensos. O presidente José Délio, que participou de 90% dos nossos episódios, ele conta que a maioria das prefeituras ela administra RH, Sim. porque a receita Exato. só dá para pagar a folha e nada mais. Só que, para ele fazer a arrecadação dele, entregar algo a mais, ele tem que ter ferramentas de gestão. Sim. E a ferramenta de gestão vai economizar dinheiro, como o Cláudio está falando, mas muito mais do que isso. Vai salvar a vida. Eu estava lendo uma reportagem com uma paciente de câncer de mama, muito jovem. Até uma década atrás, era muito raro o câncer de mama para pessoas com menos de 40 e, na verdade, a maioria era acima de 50 anos. Há uma mudança de comportamento, uma curva diferente, em que há um aumento do câncer de mama com pessoas com menos de 40, entre 30 e 40 anos de idade. E isso acende um alerta, isso exige mais atenção de todo o sistema público e privado de saúde. E a especialista na reportagem dizia que quando você alcança o diagnóstico precoce, 99% são curáveis. O êxito da cura é de 99%. Então, de 1.000 pessoas, nós estamos falando de 990 vidas que estão sendo salvas pelo diagnóstico precoce. Então, se você tem uma ferramenta de gestão para poder fazer a gestão orçamentária, você também entrega um serviço de melhor qualidade, você salva vidas. Prefeito, a gente está falando aqui do desafio arrecadatório, o desafio de ter as contas em dia, o desafio de fazer a gestão do cofre que não te pertence, pertence ao cidadão. Exato. A gente gosta de contar muito quanto a AGM é parceira dos prefeitos na articulação dessas parcerias com o governo do estado, com o governo federal. De vez em quando surge uma normativa que vem lá da União, que vem lá de um ministério, que vem lá do Congresso, que pega os prefeitos de surpresa, porque gostam muito de fazer cortesia com o chapéu alheio, né? Sempre assim. E aí os prefeitos se reúnem na AGM e falam assim, agora, o que a gente faz com esse abacaxi que botaram no nosso colo? Como que tem sido esse diálogo com a AGM? Como tem sido o diálogo com o governo, deputado, senador? Como que está sendo? Como que é a sua estratégia nessas parcerias? Olha, a AGM, né? Ela sempre tem sido parceira do município, né? José Délio é prefeito. Eu, quando falo, quando você comunica com um prefeito, você já tem uma comunicação mais ampla, porque praticamente as dores que aquele prefeito passa no município, os desafios que aquele prefeito passa no município, você também passa no seu. E o José Délio, dessa forma... Só muda o CNPJ. Só muda o CNPJ. Essa parte aí de arrecadação, de tudo, né? Do repasse do FPM, do CMS, né? Então, a gente, muitas vezes, igual foi citado aqui, né? A gente trabalha praticamente ali para a folha, o RH, né? E aí onde surgem os desafios, né? Por quê? Porque você tem que manter uma saúde funcionando, você tem que manter uma educação funcionando, você tem que manter uma infraestrutura funcionando, você tem que manter ali uma parceria com a segurança pública funcionando, né? Estou citando aqui só 4 itens aqui que são necessários, né? Funcionar vários outros que tem dos desafios no município, né? Além da folha de pagamento. Mas a AGM, entendeu? Ela entende o que você fala, porque você está falando direto ali com o prefeito. A hora que você chega lá e fala, prefeito, você sabe como é que tá essa situação aqui, né? O repasse caiu, eu estou precisando de um apoio aqui na parte do governo estadual, estou precisando de um apoio aqui na parte do governo estadual sobre esse problema. Ele já sabe. Ele já fala assim, não, peraí, prefeito, eu também tenho passado por isso aqui. Muitas vezes você já chega lá e já está, não, nós já estamos com essa pauta aqui defendendo, referente a isso, né? Já traz a solução. Ou seja, não deixa nós na mão. Então, eu quero agradecer o Zé Délio aí, né, que sempre está presente aí conosco, né, defendendo essas mesmas pautas municipalistas, né, e fazendo com que a gente, né, tenha aquela, entendeu? Estou aqui amparado, né, no bom sentido, né? Então, é fantástica a parceria que a gente tem, né, e que continue assim, né, essa atenção, e eu tenho certeza que vai continuar.
Que papo bom, hein, Cosmo? Dá Bom quando ficar demais. muito tempo aqui ainda, né? Pois é, bom demais. Posso fazer uma pergunta para o prefeito? Sim, por favor. Prefeito, é uma curiosidade. A mesma sensação. A gente sabe que a eleição geralmente é no domingo, né? E quem ganhou e quem perdeu na segunda-feira começa uma nova jornada ali, né? Os que perderam vão seguir a vida, os que ganhou tem um desafio. Qual que foi a sensação na segunda-feira da eleição para vereador e se é a mesma sensação na segunda-feira da eleição para prefeito? Olha, O frio na barriga lá. Aquele que você acordou, você falou assim. Aquele que você acordou, você falou: caramba, e agora? para vereador, eu falei assim, olhei assim e falei, gente, se isso está acontecendo, não é possível que isso está acontecendo. Entendeu? Porque eu não fui muito fervoroso na campanha, foi para campanha de porta a porta ali, né? Mas tranquilo, ciente, falei, não, estou aqui fazendo a vontade de alguns aqui, né? Talvez eu não vou ter esse êxito, já estava consciente que não ia ter êxito, aí fui lá, tive o êxito. Aí deu cara no outro dia, falei, olhei para minha esposa, falei, amor, eu sou vereador. Ah, que Entendeu? maravilha. Aí veio a de prefeito, entendeu? A de prefeito, assim, as pesquisas estavam mostrando, a gente sempre na frente, né? E as pesquisas que a gente fazia eram pesquisas sérias, né? E eu já estava caindo na ficha, falei, eu vou ganhar. Aí deu no domingo, né? A gente foi vencedor. Bateu 75% dos votos. Aí, o que acontece? Quase não dormi de noite. Deu na segunda-feira, eu acordei à noite pensando, falei, meu Deus, eu tô com a carga do município agora nos meus ombros. Deu, tem que dar conta, né? 75% aí pode dizer das pessoas de São João da Aliança, né, foram lá, depositou a confiança em mim para dar continuidade no trabalho aqui, né, para conseguir suprir os anseios delas em todas essas demandas que foi citada. Mais trabalho ainda. E eu pensei assim, meu Deus, né, se foi até o senhor que me trouxe até aqui, da Copa para frente, eu preciso muito mais da sua ajuda. Mas, olha, a gente sente um peso, sim, peso de responsabilidade, né? E essa responsabilidade já te traz para você o zelo que você tem que ter com o dinheiro público. É o que a gente falou. Com pouco, fazer se tornar muito. É a mesma coisa de você ter ganhar um salário mínimo e você dar conta hoje, né, de manter uma casa com água, luz, gás, alimentação de qualidade, né, mantendo roupa para o seu filho, mantendo uma escola adequada para o seu filho, que a escola hoje eu nem vou falar, né, porque a escola hoje com o governo que nós temos aí, tá dando tudo. Né? Mas, assim, de uma forma ou outra você tem que fazer milagre. E hoje nós, prefeitos, a gente faz milagre com o pouco que a gente tem. Mas mesmo assim a gente trabalha com tanto foco, com tanto carinho que a gente consegue vencer. Foi muito bom, né, Cosme? Muito Ótimo. obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, estamos aqui sempre. Prefeito, muito obrigado. Foi um prazer receber aqui você partilhando da sua experiência em São João da Aliança. Ó, gratidão, Leandro, gratidão, Cosmo, né? Leva um abraço aí ao José Délio, sempre à disposição aí, né, para falar pro povo, né, e pros outros prefeitos, né, pros outros prefeitos nem tanto, que eles já sabem o que a gente se passa, né, mas pra população, né, o que a gente passa, né. Eu contei um pouco da experiência da minha vida, né, e realmente é uma experiência, né, e eu sempre digo que eu tenho muita fé em Deus, né, e eu sei que nada para Deus é impossível, onde Ele me colocou, foi Ele que colocou, né, e não existe barreira qual a gente não vai vencer. Vamos para cima, porque hoje nós recebemos, olha que coisa maravilhosa, ele foi entregador de gás, hoje ele é entregador de obra lá em São João da Aliança. A gente precisa de gente assim, e é por isso que ele veio e teve essa convocação da população. Por isso que a população apostou nessa mudança, nessa inovação que ele traz agora para a gestão pública. E é isso que o Papo de Prefeito promove aqui. Nós trazemos grandes experiências e contamos para a sociedade o que esses gestores públicos estão fazendo para mudar a sua vida. Quando você tem uma gestão aprovada, é porque essa gestão está servindo a você, eleitor, a você, cidadã, a você, cidadão. Quero agradecer muito a sua audiência. O podcast Papo de Prefeito é o maior canal do municipalismo do Centro-Oeste. Isso é graças a você. Nós temos mais de 2 milhões de visualizações. Graças à sua audiência. Continue seguindo a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify, no TikTok, que a gente está crescendo todos os dias. E continue ligado em todas as ações da AGM. Esse é o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM.